Deus querido Pai, obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de aqui nos encontrarmos. Que essa reunião seja bastante proveitosa e instrutiva para todos nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi. Vamos lá. Uma boa tarde a todos nós. Tenhamos uma ótima tarde de estudo, né? Para que a gente possa incorporar aí um pouquinho daquilo que a gente aprende na prática, né? Porque senão não adianta, né? A água lá dentro da cisterna não mata a sede, né? Só se a gente puxar, né? Então, vamos entrar hoje. Ainda estamos no capítulo que estuda o retorno à vida corpórea, né? E estamos entrando, semana passada estudamos a parte finalzinha ali do união da alma com o corpo e entrando agora as faculdades. Ih, tá faltando um S e emendou com um E. Aqui no título aí, faculdades morais e intelectuais da alma, né, do espírito. Porque às vezes a gente fica se perguntando muito isso, né? Eu acho que todo mundo aqui já passou por essas conversas em família assim. Fulano é igualzinho o avô dele. Tem as mesmas ranhetices, é tudo igual. É a cópia do avô, não na parte física, porque a gente sabe que a parte física é oferecida pela genética, né, dos pais. Mas que pode ter muita coisa a ver, porque tem os genes, né? Tem a genética lá do avô. Mas não é nem na questão da parte física, né? A gente se pega o tempo todo em casa também assim. Ih, fulano é igualzinho ao pai. Faz tudo que o pai faz. Mas aí tudo bem, convive, né? Mas aquela criança que não conheceu o avô, que o avô já está na dimensão espiritual, ele vem e a família começa a identificar uma porção de coisinhas ali, muito parecidas com o avô. Isso quer dizer o quê? Muita coisa. Não só que pode ser o retorno daquela alma ali na família, no núcleo familiar, como também espíritos afinizados, como a gente vai ver aqui, né? Então, as faculdades morais e intelectuais, o espírito traz, olha, nós somos espíritos criados simples e ignorantes por Deus. E ele nos deu ali a sua marca, né? Colocando-nos a par, ainda que precariamente, porque como simples e ignorantes, nós não teríamos condições de conhecer a lei de Deus ainda, mas ele a colocou na nossa consciência. E à medida que a gente vai se desenvolvendo, vai tendo condições de ler tudo que está ali colocado ali por Deus. E esse tudo, né? Porque a gente não vai imaginar que é uma constituição divina escrita ali na nossa consciência, né? Mas ele colocou a sua marca e a sua lei. E qual é a lei? É o bem. É o amor, é o bem. Então, é isso aí, instintivamente, a gente pode ver que isso existe muito em nós, né? Instintivamente, a gente sabe que a gente tem que fazer o bem. A gente sabe. Tanto que quando a gente não faz
com consciência mesmo de causa, não estou afim, não quero, né? Porque a gente tem essa mania, né? Hoje eu não estou afim de fazer nada, não. Vou ficar aqui sentado, olhando para o teto. Fazer nada. A gente pode fazer isso porque, junto com essa lei que ele escreveu ali, ele nos deu livre-arbítrio. E aí vai depender da nossa vontade fazer alguma coisa. A gente fica imaginando se a natureza tivesse esse comportamento que a gente tem, né? Fizesse a mesma coisa. A chuva, não quero cair, não. Para que eu vou cair? Não, eu vou ficar lá na nuvenzinha quietinha, lá em cima. As plantas iam morrer de sede. Nós íamos ter problemas, né, com água para beber se ela resolvesse não cair. Se, de repente, as plantas desistissem de fazer a fotossíntese. Não quero fazer, não. Hoje eu não vou fazer a fotossíntese, eu vou dormir. Não é? Se o sol resolvesse, hoje eu não vou subir, não. Vou ficar quietinho aqui, vou dormir, não vou brilhar, não vou aquecer a terra, não vou fazer nada. Então, a gente só fica... Outro dia eu parei para pensar essas coisas, eu falei, gente, né, quando eu sentei no sofá e falei, não quero fazer nada, não, hoje. Aí eu falei, é melhor levantar desta poltrona e começar a trabalhar, porque se a natureza resolver fazer o que eu estou pretendendo, eu vou ter problemas. Então, é melhor que eu faça a minha parte, né? Então, a gente é o tempo todo nesse dilema aí, né? Brigando com os nossos maiores inimigos, o tempo inteiro. Porque eles estão dentro de nós, então não tem como fugir deles. É a nossa inferioridade mesmo, é ela a nossa grande ainda inimiga. Mas nós estamos no caminho, a gente está tentando acertar. Então, faculdades morais e intelectuais, parece que a gente fala assim, mas de onde eu tirei isso? Olha, somos espíritos reencarnados. Nós não somos uma folhinha em branco que fomos criados no momento do nascimento. E aqueles que defendem essa ideia, eles ficam quase que numa posição um pouco ridícula, sem argumentos para defender uma ideia dessa. Porque tem crianças falando línguas antes do próprio idioma do país que nasceu. Tem crianças que, quando conseguem sentar, já estão lá no piano tocando sonatas. Da onde vem esse conhecimento? Da onde vem isso? Tem crianças que ainda, mesmo pequenininhas, gostam de ver o outro sofrer. Maltrata o cachorrinho da família, bate no irmãozinho maior até, né? Quanto a gente vê de maldade, às vezes, numa criança pequena. E aí, a mãe, né? Não é nada, isso é coisa de criança. Não é coisa de criança, não. Não é coisa de criança machucar, bater, morder o coleguinha na escola, maltratar o cachorrinho da casa, o gatinho, chutar. Não, isso não é coisa de criança. Criança não faz isso. E o mais importante é que ela não mente, que isso a criança não faz. Criança pequena não mente. Ela não mente, ela não pega mentira, ela não sabe fazer isso ainda. Dali a pouco ela sabe. Mas aí se perguntar para ela por que ela está fazendo isso, porque eu quis, porque ele está me atrapalhando.
ela já começa, desde pequenininha, justificar o injustificável, né? Porque isso não é motivo, né? Aí a gente vê a criança dando tapa no rosto da mãe, né? E acham bonitinho, às vezes, né? Essas coisas. Pois é. Da onde vem isso? Da onde vem esse instinto, assim, tão ruim na criança? Que nem nos animais a gente acha. Nem nos animais a gente acha isso. Porque o animal, ele não faz mal a ninguém. Ele não faz nada de errado. O animal, ele tem instintos, ele ainda não tem um raciocínio lógico. Às vezes a gente fala assim, poxa vida, tem hora que os animais são melhores que os humanos. Não, eles nunca são melhores que os humanos, nunca. Porque os animais são guiados por instintos. Por isso que eles agem certo sempre, eles fazem tudo certo, porque eles são puramente instintos para as atitudes dele, a não ser aquela inteligência limitada para suprir as necessidades deles, que isso eles têm muito. Nos laboratórios são feitas experiências com animais que a gente jura que não é o animal que está fazendo. Mas é instintivo. Quando ele raciocina um pouco, aquele raciocínio existe e é um raciocínio, mas é limitado à preservação dele. Ele não tem raciocínio ilimitado como nós temos. Então, ele nos ama incondicionalmente, ele é leal, ele é tudo de bom, né? Ele é tudo de bom. Quando a gente tem um animal na casa e ele se vai, né? A minha, por exemplo, que foi embora em dezembro, né? Eu sempre falo que nesse período aí que eu estou sem animais em casa, assim, eu fico órfão de virtude. Porque eles têm todas, mas não têm com conhecimento de causa. Eles não sabem que eles são leais. Eles não sabem que eles amam incondicionalmente. Eles amam. E isso tudo é para nos ensinar, através desse conhecimento todo que eles trazem neles. Oferecidos, todos eles, pelos instintos, nós temos que fazer tudo isso com conhecimento de causa, pensando, escolhendo isso, porque o animal não tem livre-arbítrio. Ele simplesmente age por instinto. Então, eles nunca erram. Então, quando a gente vê uma criança fazendo mal a um animal, uma criança fazendo mal a um irmãozinho, isso não é bonito, não é da criança. Tudo isso já tem que ser, desde o início, reprimido. Com carinho, com liderança, com amor, mas reprimido. Porque é para isso que ele está ali, naquele momento, naquela família, com aquelas pessoas. Porque ele não foi direcionado para aquela casa, por acaso, que não existe o acaso no reino da inteligência superior, que é o nosso reino. Não tem acaso. O A nega a causa. Por isso que é acaso. Não tem causa. Então, não existe isso. Porque tudo que acontece no reino da inteligência superior está submetido à lei de causa e efeito. Então, tem uma causa e tem um efeito. Então, nós temos que prestar muita atenção com isso. Porque aquele que pensa que a criança, que é o criacionismo, né, foi criada na hora que nasceu, que não crê em reencarnação, eu não sei como é que ela vai explicar a maldade de uma criança de 3, 4 anos, maltratando o irmãozinho, o animalzinho da casa,
E como que vai explicar aquela inteligência daquela criança que mal senta e vai para um piano e toca uma sonata? Então, é óbvio que é um espírito reencarnado. Então, na sua criação, lá quando foi criado por Deus, saído aquele princípio espiritual do reino da inteligência inferior, do reino dos animais, da inteligência inferior, quando termina toda a sua evolução nesse reino, aí sim ele vai ser um espírito humano, vai receber a marca do Criador, vai receber a lei de Deus na sua consciência, e essa lei não é um livro, uma constituição, e sim a essência divina, que é o bem e o amor. Ele sabe que ele tem que ser bom, ele sabe que ele tem que amar. Ele sabe porque isso foi colocado pelo Criador na consciência dele. Mas deu a ele o livre-arbítrio para que ele possa escolher a sua caminhada. O que ele vai fazer aí? Daquilo que ele vai aprendendo. Então, nesse momento, ele não tem faculdades morais e nem intelectuais ainda. Nesse momento, não. Ele é criado simples e ignorante. Então, ele vai, aos poucos, se desenvolvendo de que forma? Com o auxílio dos amigos espirituais, do espírito protetor, que é um espírito superior a ele, muita coisa. Então, ele vai com o auxílio desse espírito protetor, com o auxílio daquele meio onde ele vive, sofrendo as privações necessárias para o desenvolvimento da sua inteligência, e ele, então, vai se desenvolvendo. Aí ele vai desenvolvendo faculdades para ele poder, de certa forma, né, responder por ele mesmo na sua caminhada evolutiva. Então, vamos acompanhar isso aí, dentro aí, esse computador sempre me dá um trabalhinho nisso aí, né? Isso, passou. Então, vamos na 361, prestando bem atenção nas perguntas que Kardec faz, porque tem hora que a gente fica pensando assim, gente, para que Kardec fez essas perguntas? Que nem a gente faria. Só que nós estamos em 2023. Kardec estava lá em 1850 e pouco, escrevendo ali a Revista Espírita, fazendo todas as anotações necessárias para lançar o Livro dos Espíritos em 1857. Então, vamos aqui, ó. De onde vêm para o homem as suas qualidades morais, boas ou más? Essa pergunta Kardec fez aos espíritos, porque na caminhada do Livro dos Espíritos, no estudo sistemático, já se aprendeu que o espírito foi criado simples e ignorante, né? Já se sabia, claro que lá para trás já se sabia, ali é 361, então isso já foi falado. Por quê? De onde vem para o homem as suas qualidades morais, boas ou más, já que ele foi criado simples e ignorante, ele não conhecia nada, não sabia escolher. Então, como que ele adquiriu isso aí? Né? Está aqui, ó. São as do espírito que está nele encarnado. Olha, são as do espírito que está nele encarnado. Então, quando ele foi criado simples e ignorante, ele foi se desenvolvendo, aprendendo coisas que foram dando a ele capacidade de fazer escolhas com esse grande presente dado pelo Criador, que é o livre-arbítrio. Então, ele foi fazendo. Mas nem sempre o espírito faz boas escolhas. Pode fazer? Pode, porque tem uma pergunta no Livro dos Espíritos sobre isso. Os espíritos passam sempre pela fieira do mal? Eles respondem não. Passam pela fieira da ignorância, do mal, só se ele fizer escolhas ruins e desenvolver o mal em si. Porque Deus não criou o mal foi criado pelo mau uso do livre-arbítrio. Então, quem criou o mal
a própria alma escolhendo errado, né? Fazendo escolhas ruins, desenvolve o mal em si, porque ninguém escapa da lei de causa e efeito. Toda causa, toda ação carrega uma reação. Então, se ele toma uma atitude ruim, claro que ele vai ter uma consequência ruim daquilo ali. Porque ninguém que planta laranja colhe limão. De jeito nenhum, né? Não existe isso. Então, o espírito, ele vai, ao longo da sua caminhada, desenvolvendo essa consciência de que ele não pode fazer o mal, porque se ele fizer, ele terá consequências nefastas para ele. Ele terá consequências ruins para ele. Então, ele desde o início, ele já sabe isso. Então, ele vai se desenvolvendo. E ele vai reencarnando para evoluir. Para isso. Esse é o grande objetivo das encarnações. Evolução. Então, à medida que ele vai evoluindo, ele vai aumentando a sua capacidade intelectual e vai aumentando também, não imediatamente, como a gente vai ver aqui, a sua escolha, a capacidade de escolher. Aí ele se desenvolve moralmente, mas isso não caminha junto, né? Então, essas faculdades são do espírito. Não é de um obsessor que está perturbando a família e está dando a ele essas qualidades ruins, está fazendo com que ele faça isso ou aquilo. Não é isso. Essas faculdades morais e intelectuais são da própria alma. O que ocorre é que, por conta disso aí, ele vai abrir portas para que receba influenciações desse naipe, dessa ordem, que vão exacerbar o que ele é. Então, são dele as faculdades. Não são de ninguém, tá aqui. São, de onde vêm para o homem as qualidades morais, boas ou más, são as do espírito que está nele encarnado. Então, aquela criança de 2, 3 anos, que está chutando o bichinho da casa, que está machucando o irmão, essas qualidades más são dele. Não tem nenhum espírito ali fazendo ele fazer aquilo, não. É dele. Ele que está fazendo. São qualidades que ele trouxe de outras vidas dele. Porque nós estamos num planeta de provação e expiação, não é um plano primitivo. No plano primitivo, reencarnam-se os espíritos criados simples e ignorantes. Mas o que é um planeta de provação e expiação? É um planeta de resgate, de reajuste. Não é? Então, ele fez uma dívida que ele tem que se reajustar. E ele, então, está nesse planeta de provação e expiação. Ele não é um espírito recém-criado. Então, ele já tem um arsenal de conhecimentos e neste arsenal de conhecimentos, ele tem ali o desenvolvimento moral que ele fez com o que ele conhecia, com o que ele conhece, né? Já ele traz para essa vida isso. É por isso que no reino animal da inteligência inferior não tem infância. Já repararam que não tem? É só o suficiente para aprender a agir sozinho, rapidinho. E quando um passarinho quer sair lá do ninho, a mãe empurra. Ela toca ele para fora do ninho quando ela sabe que ele já pode se desenvolver. Mas o pai está lá embaixo. Já está lá para ajudar ele a voar, se ele não aprendeu ainda. Mas ele é novinho, bastou encher de peninha, já está indo. Os animais todos, o cachorrinho, o cavalo, todos eles
tem infância curtinha. Um animal com 4 meses já está com porte, se ele for de porte grande, ele já está quase com o porte dele. E fazendo todas as artes que ele encontrar pela frente, porque ele é uma criança. Mas ele já sabe o que ele pode ou não fazer, porque na frente de quem tem liderança com ele, ele não faz. Então, ele tem esse conhecimento instintivo. Agora, e o reino da inteligência superior, que é o nosso? A criança tem uma infância longa, tem 3 infâncias. Depois ela tem 2 adolescências para ela se desenvolver. Só que, vou usar uma expressão conhecida de todos, bem popular, se não torcer o pepino na primeira, segunda e terceira, a chance de dar uma coisa bastante complicada na adolescência é grande. Porque na adolescência, a primeira, ele ainda está um pouquinho assim, lá pelos 11, 12 anos, ele está começando, ele está na primeira adolescência. Ali a gente ainda consegue alguma coisa, mas depois lá dos 16, 15, 16, fica muito difícil, ele tem que querer. Porque a alma, nesse período, ela está despertando para o que aqui veio fazer. Aí vem aquelas reminiscências do passado. Não vem tudo, mas vem muita reminiscência do passado. Problemas com a mãe, problemas com o pai, problemas com o irmão. Porque é no palco familiar que os espíritos se reúnem para poder fazer o seu resgate. Então, essa infância longa é justamente para que aquela alma encarnada ela possa receber valores para ela poder consertar, tá, essas qualidades morais ruins que ela traz, que ela carrega. É ali. Porque a criança ela já dá sinal de que ela tem problemas morais, ela já dá esse sinal, pequenininha ela já dá esse sinal. Isso é normal num planeta de provação e expiação. Isso não é nada difícil de encontrar. Todas as famílias passam por esses problemas. Né? Todo mundo tem. Não tem aquele ditado que toda família tem ovelhinhas negras. Que ditado horroroso esse? Né? Mas ela existe. Então a gente esquece dessa bobagem. Porque não deveria ser tratado dessa forma. Mas toda família tem aquela alma mais complicadinha para educar. Né? Toda família tem isso. Toda família tem. Aí a mãe, às vezes, fica em pânico, porque ela fala, meu Deus, eu criei meus filhos iguaizinhos. Ah, amiga, já começou a errar ali. Porque eles não são almas iguaizinhos. São individualidades. Tem uns que precisam do pepino ficar mais torcidinho um pouco. Outros não precisam nem torcer o pepino. Já tá bom. Faz tudo direitinho. Mas quem está precisando mais é o outro. Então, o outro vai ter que ter um comportamento diferente. O que não pode ser diferente é o amor. Isso é que não pode. É o amor, é o afeto, é a aceitação, mas aí, essa medida do amor tem que ser levada em consideração. Porque amar não é dizer sim para tudo. Não é mesmo. Eu tenho ouvido tanto, às vezes, em algumas entrevistas, alguns pais e mães, quando falam sobre a educação dos filhos, eu quero dar para o meu filho tudo que eu não tive. Olha, isso me dói na alma. Isso me dá uma dor dentro da alma. Que eu falo, meu Deus, vai criar um monstrinho. Depois ela vai fazer o quê?
Isso é sério demais. A gente não pode dar facilidade para criança nenhuma. Que a gente não sabe quem está ali. A gente não sabe o que ela carrega. Porque essas qualidades morais boas e más, elas estão apenas apontando na primeira, na segunda infância. Na terceira fica mais evidente. Uma criança, um bebê, quando ele não tem nenhum probleminha, ele se dói com certas coisas. Ele se dói quando ele vê um animalzinho doente, sofrendo, ele quer ir lá fazer carinho, ele quer ajudar. Demonstra uma bondade. Tem outros que aproveitam para chutar. Né? A criança bem pequenininha, ela mostra essas coisas. Então, você tratar essas duas crianças da mesma maneira, vai errar. Vai errar, claro que vai errar. Porque uma está precisando de um diálogo que a outra não está. Né? Uma está precisando de limites que a outra não está. Né? Então, há que se ter... Gente, educar é muito, muito difícil. E hoje, o que acontece? Os pais estão muito fora de casa, trabalhando, porque precisa, porque senão não dá conta, porque a vida não está fácil para ninguém, e isso não é condenável pela doutrina de forma nenhuma. Mas a gente sabe que isso dificulta a educação dos filhos, porque acaba aquela família transferindo responsabilidade para uma babá, para a avó. Porque vai fazer o quê? Né? Então, tem que se certificar que essas pessoas que vão ficar responsáveis por essa criança tenha uma atitude orientada pelos pais e não deixar para lá. Né? Aí, a criança, ela não é teimosa, ela é persistente, ela é determinada. Ela é assim, ela não é teimosa. Fulano é teimoso. Não, é persistente, ele é determinado no que ele quer. Ele vai te levar à exaustão. Claro que vai. Ele não é bobo, não, gente. Criança de peito ainda, mamando, não é boba. Sabe que se apertar o peito, sai mais leite. Então, a gente vai achar que uma criança de 3, 4, 5 anos é boba? Bobos somos nós que achamos isso. E eles vão nos dominando aos pouquinhos, até que você não tem mais autoridade sobre eles. Aí você vê criança botando a mão no nariz, do dedo no nariz do pai e da mãe. E põe. Não é? Põe, porque aí deu tudo que não teve, facilitou a vida toda. Não é assim, não. Tem que dar responsabilidade mesmo. Tem que dar responsabilidade, ele tem que ser responsável por aquilo que ele já pode responder. Tem que ser, ele tem que trabalhar. Né? Claro que isso é entre aspas. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque é ali que o problema acontece. Ali que ele é notado, e depois fica mais difícil. Então, essas qualidades são do Espírito que está nele encarnado. Quanto mais puro esse Espírito, tem um D errado aqui também. Quando a gente faz a transcrição do livro, sempre dá umas zebras. E quando não há muito tempo de fazer edição, acontece isso. Melhor do que não trazer, né? São as do Espírito que está encarnado. Quanto mais puro esse Espírito, mais o homem é propenso ao bem. Claro, né? Não vai ter problema. Aí, Kardec dividiu essa questão assim. Parece resultar daí que o homem de bem é a encarnação de um espírito bom e o homem vicioso é de um espírito mau, um mau espírito. E eles fazem uma observação interessantíssima aqui, ó. Sim, já começam afirmando essa questão, né? Sim. Mas dizer antes que é um espírito imperfeito. Isso eu tenho chamado bastante atenção aqui nas nossas conversas. Por quê?
dessa forma, um espírito mau, acontece isso aqui, ó. Pois de outra forma se poderia crer nos espíritos sempre maus, a que chamais demônios. Isso não existe. Todos nós somos filhos de Deus, queridos do Pai. Então nós estamos num momento difícil, nós estamos numa evolução ainda inferior, somos ainda inferiores, somos imperfeitos nesse sentido. Se vocês procurarem lá na escala espírita, vocês vão achar lá aquelas ordens, 3 ordens. O primeiro, espírito puro, né, de primeira ordem, esses são puros. Esses não tem mais problema para espirrar, para provar, nem nada. Tem depois dos bons espíritos e dos espíritos inferiores. A ordem dos espíritos inferiores, se eu não me engano, não sei se são 9 classes, tem várias. Então, vai daquele espírito bem malévolo, que se chama de demônios, até o pseudo-sábio ali, né? Que é bom, não está fazendo mais nada, mas também ainda não está na ordem dos bons espíritos. Então, é uma variedade enorme e evolutiva nessa ordem aí dos espíritos inferiores. Mas não são maus, eles estão numa condição inferior. Aí a gente chama de imperfeito. Mas é espírito imperfeito, não é uma qualidade. Esse perfeito aí não é um adjetivo de espírito. É apenas um nome, espírito imperfeito. É o espírito inferior. Não é um espírito ainda bom. Então, é nesse sentido, para não dar a ideia de que é mau espírito, espírito ruim. Não, não tem espírito ruim, tem espírito imperfeito. Tem espírito numa condição ainda inferior. Só isso. E ele vai crescer, ele vai melhorar, porque isso é uma lei divina, a lei do progresso, ninguém vai derrogar. Ele recebeu a marca do Criador, a lei está lá na consciência dele. Essa lei é o quê? É o amor, é o bem maior, é o bem supremo que está lá. Que à medida que ele vai se desenvolvendo, ele vai conhecendo as coisas, ele vai tendo condições de entender melhor o que é o bem e o que é o mal. Para isso, ele tem que querer saber. Está lá no estudo sobre o bem e o mal. Então, isso é importante ficar claro, né? Para não dar ideia de um mau espírito aí. Não é um mau espírito, é um espírito ainda imperfeito. Na 207, deixa eu ver se eu peguei toda aqui. Sim. Aqui, nós vamos dar uma reforçadinha com outras questões de O Livro dos Espíritos. Por isso que a gente fala que Livro dos Espíritos não é para ser lido. Livro dos Espíritos é para ser estudado. Porque em várias questões, Kardec trata do mesmo assunto, né, em situações diferentes. Então, ele vai tratando daquela temática ali, mas numa outra situação, e a gente vai e volta. Tanto que quando a gente estuda o Livro dos Espíritos, está lá no finalzinho assim, vide questão tal, porque trata desse assunto. Então, vamos aqui, ó. 207. Os pais transmitem aos filhos quase sempre semelhança física, material genético, né? Transmitem também semelhança moral? Aí o que eles dizem? Não. Já começa negando. Não transmite. Porque se trata de almas ou espíritos diferentes. Os cientistas, se fizerem uma clonagem humana, os corpos vão ser idênticos mesmo. Porque nem gêmeos idênticos têm tudo idêntico, eles têm diferença da impressão digital. Mas eles têm uma genética perfeitamente igual ali, né? Mas o clone igualzinho. Se for feito, né? Se a ciência fizer isso, clonar um ser humano, ela vai clonar corpos, mas ela não vai clonar almas. Porque ela não tem essa condição.
Então, nós poderemos ter clones, São Francisco de Assis e Hitler. Qual é o espírito que vai para ali? A gente não sabe. É por isso que quando a gente fala que a gente tem que estar atento aos nossos filhos, porque aquela coisinha lindinha que compra qualquer um, que quem não ama um bebezinho, não é? Compra todo mundo. É uma delícia, uma gracinha, né? Todo nele engraçadinho. Aquele corpinho é uma gracinha, tudo bonitinho, tudo engraçadinho. Aqueles olhinhos. E aquela boquinha que ri sem dente, que coisa mais linda. Vai a gente rir sem dente. Que coisa horrorosa que vai ser. Mas o bebezinho é lindo de qualquer maneira. Agora, quem está ali? Quem está naquele corpinho ali? A gente não sabe. Qual é a ordem do espírito que está ali? Provavelmente é da ordem inferior, porque está num planeta de provação e expiação, nasceu aqui. Quem nasce aqui, com raríssimas exceções, são espíritos inferiores. Então, é um espírito comprometido com a vida, senão ele não estaria aqui, se ele não tivesse nada para resgatar. Então, é um espírito comprometido com a vida, que com certeza está comprometido também com alguém da família ou com uma sociedade. A gente não sabe quem é que está ali. Então, ó, pulso forte desde o início, porque se for bonzinho, se for um espírito já numa ordem melhorzinha, na ordem não, porque a ordem é a terceira ainda, mas se ele tiver uma boa índole, qualidades morais boas, ele não vai achar nada ruim que você fizer, ele vai até agradecer, porque ele vai até somar tudo isso àquilo que ele deseja aprender. E se não for, você está lá, ó, segurando, porque essa é a função dos pais, tá? Então, está aqui. Não, porque se trata de almas e espíritos diferentes. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, nada mais existe do que consanguinidade. Só isso. E aquele que faz a mesma coisa que o pai ou que a mãe faz, né, que tem essa semelhança aí, não é nem só pela convivência, não. É porque ele já traz nele isso. Não é por acaso que nasceu ali. Tem reajustes a fazer com aqueles familiares, né? De onde vem, então, essas semelhanças morais que existem, às vezes, entre pais e filhos? 207A. De onde vem as semelhanças morais que existem, às vezes, entre pais e filhos? Estão vendo que eu não estou seguindo o curso a linha das questões. Essa está lá para trás, a gente já estudou isso. Mas é pertinente nesse assunto que a gente está, né? Olha só a resposta dos espíritos. São espíritos simpáticos, atraídos pela afinidade de suas inclinações. Então, quando nós fazemos a escolha das provas para a gente reencarnar, nós também fazemos o convite aos espíritos que vão partilhar a nossa família. Por que fazer convite e não escolher pura e simplesmente? Porque esses espíritos também têm livre-arbítrio. Eu não posso simplesmente, na hora que eu estiver preparando o que eu posso fazer, né? A minha jornada na próxima encarnação, e decidir, bem, eu vou escolher fulano para marido, Beltrano, Cicrano para filho, quero que é fulano e Beltrano para mãe e pai. Você vai fazer isso? Vai. Por quê? Baseado em quê? Baseado nas suas experiências passadas, nas suas escolhas erradas passadas, que você tem que consertar. Porque quando você já está nesse estágio aí, você já está com consciência.
você já sabe que errou, que fez o que não devia. Então, você começa a querer resgatar com esses espíritos. Aí você escolhe esse núcleo familiar. Você escolhe, vai ter. Só se eles também quiserem, que eles também têm livre-arbítrio. Simplesmente o convite vai ser feito, né? Se esses espíritos entenderem que isso é uma boa escolha, eles também vão escolher. Aí vai juntar com a sua escolha. Aí vai nascer aquele grupo familiar ali, com aqueles espíritos que precisam resgatar entre si. Mas não é só espíritos comprometidos que compõem a família, porque Deus é misericordioso. Deus é bom. Já pensou? Se pusesse junto do núcleo familiar só espírito antipático? Aspas, o que é espírito antipático? É aquele espírito que não tem uma afinidade fluídica com você, porque você não gosta dele, mas vocês têm pensamento, aqueles espíritos têm pensamentos iguais, semelhantes, não é? Então Deus não vai colocar só problema na nossa vida, né? Porque se pusesse, a gente não ia ter um, já ia nascer fadado à falência, né? Então vem almas que são afinizadas, que são amorosas com a gente, para fazer um equilíbrio. Senão a gente não dá conta. Por isso que justifica, muitas vezes, pais virtuosos com filhos problemas. Por quê? Né? O filho precisa do amor e da virtude desses pais para aprender e evoluir. Que aí a gente fala, gente, como é que pode? Foi tão bem criado. Pois é. Mas ele precisa daquele respaldo amoroso para ele poder melhorar, para ele poder aprender. Então, a gente não recebe só na família espíritos problemas, não. Porque Deus sabe a medida do problema que a gente pode aguentar. Ele sabe, a gente não sabe não, mas ele sabe. Tanto que quando a gente está aqui, a gente fala, eu não vou aguentar, vai, amigo, vai aguentar sim, porque senão Deus não teria permitido, vai aguentar. Pode crer que vai aguentar. Pede força e coragem que você vai ter. Porque é isso que a gente pede nas orações. Força, coragem e determinação para agir. Isso a gente recebe sempre. O que a gente não recebe sempre são aqueles pedidos que a gente faz e que Deus não vai atender, porque é justamente aquele problema que vai nos ajudar também a fazer a nossa redenção. Por isso que ele não vai nos atender sempre, né? Então, é por isso que a gente tem que respeitar nessas questões. Quando a gente faz prece, a gente fala assim, Deus não está me ouvindo? Ele está sim, ele está ouvindo. Ele está te dando força e coragem para você suportar aquela escolha de provas que você fez, né? Então, essas semelhanças morais que a gente vê, até mesmo naquele menininho que nasceu ali, que nem conheceu o avô e é igualzinho ao avô, a gente acha que é o avô encarnado? Às vezes não. Às vezes o avô ainda está na erraticidade, nem encarnou ainda e ele é igual. Por quê? Espíritos simpáticos, espíritos afinizados. Normalmente, nós reencarnamos no mesmo núcleo familiar, se a gente ainda não deu conta do problema. Às vezes, troca apenas de posto. Às vezes, era pai, passa a ser filho, o irmão passa a ser tio, para poder dar uma variada aí. Mas os espíritos se reencontram, né? Se reencontram para fazer redenção. Quando um na família evoluiu, deu conta do recado, aí sim, esse não volta mais para aquele núcleo para passar dificuldade, não, que ele já deu conta.
Então, ele segue o caminho dele, entra um outro espírito que necessita do mesmo problema para fazer sua redenção e nasce ali. Então, tudo é muito bem controlado, muito bem planejado. Né? Então, espíritos que vêm juntos, vêm caminhando juntos há várias encarnações, então são parecidos, fazem as mesmas coisas. Por isso que a gente acha que é até o avô encarnado. Há impedimento? Não. Se ele já está em condição de reencarnar, por que impedimento? Não, ele pode ser o avô reencarnado, mas não necessariamente ele é, só porque ele se parece. Na 208, Kardec pergunta, essa é muito importante, o espírito dos pais não exerce influência sobre o do espírito após o nascimento? Porque ele traz aquele arsenal de problemas com ele, de conhecimento, de coisas boas e ruins, ele traz. Mas ele não traz para ele ficar com aquilo. Ele traz para ele melhorar, para ele evoluir. E ele vai precisar do quê? Da família para isso. Que a família é aquela que está envolvida com o problema daquela alma. É ali que ele vai conseguir se recuperar. Então, olha o que eles dizem. Exerce e muito, senão não ia deixar nascer. Né? Então, para que a gente nasce? Para evoluir. A evolução é uma lei divina. Ele nos criou para o bem e a liberdade plena. Então, a gente tem que deixar essas arestas para trás. E é reencarnando que a gente vai fazendo essa purificação. Então, eles sempre vão conseguir, todos os espíritos criados por Deus simples e ignorante, vão se tornar espíritos puros. Para isso, a gente reencarna. E as almas são recebidas pelos pais aqui na Terra, que são responsáveis. Ah, mas e pais separados? Ué, qual é o problema? O pai se separa da mãe, não tem que separar dos filhos. Caso ele o faça, ou ela o faça, terás que prestar conta para a sua consciência. Então, olha o restante da questão da resposta dos espíritos. Ó, exerce e muito, pois, como já dissemos, os espíritos devem concorrer para o progresso recíproco. Pois bem, o espírito dos pais tem a missão de desenvolver o dos filhos pela educação. Isso é para eles uma tarefa? Sim. Se nela falhar, será culpado. Né? É tarefa dos pais. Não tem outro. Então, mas o pai trabalha, a mãe trabalha, não importa. É tarefa dos pais, tem que arrumar um jeito. Eu recebi a semana retrasada ou passada, não sei, uma historinha que eu já tinha recebido há bastante tempo de um pai que está sempre ocupado. Ele trabalha num horário que não dá tempo de pegar o filho acordado mais, porque o filho estuda de manhã. Mas ele participa da educação dos filhos. Ele encontra com os filhos, mas não assim, antes do filho dormir. Né? Quando ele chega, o filho já está dormindo. Mas o filho, às vezes, reclama. Né? Aí o pai fala, olha, eu sempre vou à sua cama te dar um beijinho de boa noite. Pai, mas eu não lembro. Sinto falta, eu não lembro se você teve ali. Aí o pai falou assim, olha, quando você acordar, repara que a pontinha do seu lençol vai ter um nozinho. Fui eu que fiz. Eu que fiz esse nozinho para provar para você que eu fui lá te dar um beijinho, fazer uma oração para você, pedir a Deus por você, te dar um beijinho de boa noite, já que você já estava dormindo. Então, quando a criança acordava, a primeira coisa que ela fazia era procurar um nozinho. Aquilo dava um conforto, né? Um conforto. Quer dizer, foi a maneira que o pai achou de dar um beijinho de boa noite, porque ele sempre estava dormindo já.
Então, olha, que preocupação, que carinho. Ele não estava, mas ele se fazia presente de alguma forma. Então, se os pais são separados, ele tem que cumprir a sua tarefa de pai e a mãe cumprir a tarefa de mãe. Separaram, o casal se separou, mas ele não pode se separar dos filhos, porque ele tem uma missão a cumprir com aquela alma que ele recebeu como filho em casa. Então, isso hoje em dia que está muito fácil, antigamente era mais difícil, né? Mas hoje ficou tudo tão mais fácil, né? Separação e tudo, e não é condenado também pelo espiritismo, não. A gente vai chegar lá, a gente já passou várias vezes a insolubilidade do casamento, que às vezes é necessária, né? Não é condenado. Nada é condenado, gente. E ninguém, essa coisa, ó, ninguém é condenado, ninguém. Deus é Pai, é misericordioso, não condena ninguém. O que Deus condena são as atitudes ruins. Isso é que ele condena, não o seu filho. Assim como um pai, quando ele tem pulso forte com o filho, quando ele está lá exercendo a sua missão de pai, de cuidar, de dizer não, de orientar, ele não está fazendo isso para prejudicar de forma nenhuma. Ele está fazendo isso porque ele ama aquele filho, porque ele deseja que aquele filho dê certo. Então, é por isso que ele faz, né? É por isso que ele ama o filho. E é assim que tem que ser, ele tem que cumprir a missão dele. Então, o filho tem que entender que ele não está sendo condenado pelos pais, a atitude dele que está e não ele, que é amado incondicionalmente. Porque um pai e uma mãe amam o seu filho incondicionalmente. Mas isso não quer dizer conivência com o que ele faz. Amor é uma coisa, conivência é outra. Não é igual aquele pai que tem 3 filhos, um é um problema seríssimo, ou 2, seja, se for assim, ele vai amar os 3 do jeitinho incondicional. Sempre. Agora, atitudes diferentes. Claro, porque não vai ser conivente com o erro, né? Então, essa preocupação a gente tem que ter, já que o espírito traz faculdades morais e intelectuais. Ele traz. E ele tem que receber valores para que ele possa vencer as suas más tendências, para que ele possa inverter essa situação. Quando a gente fala assim, fulano não tem caráter, não existe ninguém sem caráter, ninguém. Isso é próprio da alma. É o que a define. É o caráter. Ela não é bom caráter. Ela não tem bom caráter, mas ela tem caráter. Ela só não tem um bom caráter. Então, não é que a pessoa não tenha caráter. Ela tem. Né? É igual, fulano não tem ética. Tem também. Todo mundo tem ética. Todo mundo. Porque o que é ética? O que é ética? É um conjunto de valores que você estabelece para você se relacionar numa sociedade. Isso é ética. Agora, cada um tem a sua. Fulano pode ter uma ética ruim. Os valores que ele estabelece para ele se relacionar não são bons, mas ele tem a ética dele. Nós não estamos falando da ética de Deus, estamos falando da ética de cada um, da ética de um povo, né? Como a gente ainda vai ver aqui para frente. Então, a gente tem que pensar sobre isso. Nós estamos aqui para evoluir, para pensar melhor, porque o pensamento é o alicerce de todas as realizações do mundo. Nós vivemos no mundo das ideias. Platão falou isso o tempo todo. Não é? Ele recebeu isso do seu grande mestre. E o que são o mundo das ideias? É o pensamento, que é tudo. Então, ele que alicerça todas as realizações do mundo. Nós vivemos no mundo das ideias. Ideias generalizadas. Não estão falando ideias boas, ideias ruins. É um mundo das ideias.
E nós temos que trabalhar para que esse mundo próprio, né, para que as nossas ideias sejam boas. Porque se não forem boas, nós vamos ter que prestar conta para a vida, para a própria consciência, não é para Deus. Deus nos conhece. Deus não vai estar lá num tribunal sentado lá esperando a gente para nos condenar, não. Primeiro que Deus não condena ninguém, que Ele não vai condenar um filho que Ele ama. Vai condenar as atitudes. E qual é a condenação? É o retorno ao mundo para resgatar os erros que cometeu. Aí a gente se reúne no palco familiar, aí aqueles espíritos problemas vão nascendo, outros que vêm para ajudar também vão nascendo, e assim a gente vai tendo que dar conta. Então, isso aqui, leiam em casa, porque tem muita coisa. Esse aqui, ó, eu não quero encerrar sem explicar isso aqui. Se nela falhar, será culpado. Se os pais estão fazendo tudo que podem para auxiliar, se eles estão amando aquele filho, fazendo tudo para auxiliar, eles não serão culpados. Só se falharem. E quando que falha? Quando não faz o que tem que fazer. Quando não cumpre a sua tarefa de pai e de mãe. É isso. Por quê? Mesmo que eles cumpram essa tarefa, façam tudo direitinho, se ainda assim a alma não quiser absorver esses ensinamentos, não é culpa dos pais. Os pais estão com a consciência tranquila, fizeram tudo o que podiam. Aí não falharam, mas o espírito que está ali encarnado, a alma que está ali na condição de filho, não quer absorver. E ele tem livre-arbítrio para isso. Então, só resta lamentar, né? E pedir a Deus para dar tempo, mais tempo, para poder continuar, né? Continuar na tarefa de ajudar e ter a certeza que será ajudado. Será ajudado. Nunca nos pode faltar a certeza desse amparo, dessa ajuda, a certeza de que somos filhos queridos e estamos o tempo todo amparados por Deus. Ai de nós que não tivéssemos, né? Então, na próxima reunião, nós vamos partir dessa aqui para relembrar e pegar a 861, que também está lá na frente, mas tem tudo a ver com a nossa temática aqui dessa semana de estudo. O homem que comete um assassinato sabe, ao escolher a sua existência, que se tornará assassino? Porque se ele traz aquelas faculdades imorais com ele, ele pode se tornar um assassino, mas ele vem para isso? Não. Ele não faz essa escolha, que senão Deus não permite. Né? A gente vai trabalhar isso aqui, mas dei uma olhadinha lá. Sempre eu passo o dever de casa, né? Acho que isso é problema de professora, né? Professor tem que passar dever de casa, se não passar não dá certo. Nem sempre o aluno faz. E quando ele não faz, a gente toma uma providênciazinha. Eu não tomo nenhuma aqui com vocês, porque a mestra aqui não sou eu, é Deus. Ele que é o grande mestre, Jesus que é o grande mestre. Então, a punição tem nada a ver comigo. Eu também sou aluna, né? E ai de mim que não sente nesse banco dessa classe de aula, porque senão eu estou perdida. Muita paz para todos, que a gente continue a estudar a doutrina, porque é fascinante, né? Quem estuda a doutrina espírita, com certeza muda muitas coisas na própria vida, não fica a mesma pessoa, porque ela nos auxilia na nossa evolução. Muita paz para todos.